Professor José Alexandre, várias coisas foram ditas no bloco anterior que eu sei que o senhor quer refutar. Fique à vontade. Em parte, em parte. A questão da entrega do numerário, ela está prevista em lei. É uma lei de 2001, que instituiu o Programa Operação Trabalho, e obrigatoriamente deve ser entregue em espécie. Essas leis, elas foram aprovadas pelos legisladores, né, para corrigir uma distorção que havia na administração pública brasileira, principalmente no Norte e no Nordeste, onde os recursos eram enviados e não chegavam à população que deveria ser atendida. Então, começou-se a construir aí uma nova forma, que é através dos cartões de crédito. A pessoa vai no banco e ela saca o benefício, não passa pelo intermediário, etc., que acabava ficando com os recursos. E essa nossa lei, ela foi aprovada em 2001 com esse espírito, e necessariamente nós temos que repassar uma parte diretamente ao beneficiário em espécie. Mas também eu acredito que o homem tem recuperação. E eu acho que não é papel do poder público, de qualquer instância, tutelar o homem na forma dele usar os seus recursos, o seu orçamento. Seja através do Bolsa Família, seja através de todas essas políticas de proteção social. Do LOAS, né, que é o benefício vitalício para os deficientes. Isso deve ser colocado na pessoa e a pessoa tem que começar a se reconstruir. Mas nós tivemos nos primeiros momentos, nós pagamos numa escola, né, na escola Dom Bosco, e os beneficiários foram levados por combis. E depois de receber, os orientadores diziam: olha, você procura a sua Kombi. Ele pegava o dinheiro e falava o seguinte: não, eu vou de táxi. Eles mantêm um certo humor, mesmo nessa condição em que eles estão. E alguns deles deram testemunho para alguns jornais, eu não me lembro qual jornal de grande circulação, que disse: olha, eu quero ir visitar minha família. Não, eu quero ir numa loja de roupas, eu quero comprar as minhas roupas atendendo o reclamo. Mas por decisão dele, por decisão do beneficiário. Agora, o programa, ele não se encerra na varrição, na zeladoria, na limpeza. Esse é apenas o nosso start inicial. Na realidade, nós estamos fazendo um levantamento individual para saber as habilidades pré-existentes. As pessoas, elas não nasceram na rua, elas já foram. Eu vi uma carteira, eu vi com meus próprios olhos uma carteira de um motorista profissional categoria E. É um motorista que pode dirigir até carreta. Isso está lá na Cracolândia como usuário, está no nosso programa. Essa pessoa, ela pode um dia ser recuperada, ela deve ser recuperada. Uma outra coisa é que alguns poderão ter um acesso ao mercado formal do trabalho com carteira assinada, com direitos, etc. Agora, existe uma fase intermediária em que a pessoa dificilmente conseguirá manter a disciplina que o mercado formal de trabalho exige. Da carga horária, de aparência, etc. Para essa pessoa, a prefeitura está preparando projetos alternativos, onde incubadoras sociais, cooperativas de reciclagem, onde a pessoa poderá, numa fase intermediária, ainda ser assistida pelo programa, mas poderá ter uma produção baseada no esforço dela e mais num ambiente que permita esse comportamento de abstinência, de ter que se dirigir aos postos de atendimento, aos hospitais, etc. Então, na realidade, nós estamos construindo para São Paulo uma política pública nova de saúde, mas com o objetivo, né, com o objeto de
dá uma nova oportunidade para a pessoa e que ela se recupere através do seu esforço. Doutor Leode, conta para nós, pela experiência que o senhor tem como psiquiatra, porque drogas sempre existiram. Por que nem sempre existiram cracolândias? Por que a Cracolândia surgiu? Trata-se de uma questão complexa e multifatorial. Então, algumas das possíveis explicações é o fato de estarmos numa cidade muito grande e essas pessoas procuram lugares onde possam, vão se agregando continuamente e que possam ter acesso a algum sistema de saúde, de atendimento, a proximidade, por exemplo, com essa instituição que oferta alimentação. Então, acaba que, e a partir de uma cultura dessas pessoas moradoras de rua, que em determinado local o acesso à droga é mais fácil e também, contraditoriamente, a alguns serviços básicos, como banheiro público, acaba continuamente construindo essas comunidades que o professor José Alexandre chamou de favela a céu aberto. E até que ponto é mito e até que ponto é verdade que o crack é uma droga que é muito diferente das outras, porque vicia muito depressa e destrói a vontade da pessoa muito rapidamente? A afirmação do senhor, pastor Eber, praticamente no todo é verdadeira. O crack é uma das substâncias que causa uma dependência, ou seja, uma necessidade de usar quantidades cada vez maiores para a obtenção da mesma sensação prazerosa. Por quê? Porque o efeito do chamado barato que ele causa no usuário dependente, ele passa muito rápido. E se ele passa muito rápido, ele cria uma necessidade física e psíquica de usar outra quantidade, quantidades cada vez maior, para poder manter essa sensação prazerosa, momentânea que a droga causa. E em relação às repercussões, elas não são só mentais. As consequências do uso do crack, elas são globais para o organismo do indivíduo. Ou seja, o que é afetado não é apenas o pulmão, não é apenas o órgão respiratório, mas o corpo como um todo. Tanto é que uma das consequências é a desnutrição e o prejuízo de algumas capacidades mentais, como, por exemplo, de tomar iniciativa, resolver problemas, buscar resolver as suas necessidades do dia a dia e a procura para outras, e a limitação da capacidade de procurar outras formas do prazer que não pela droga. Então, é uma substância que causa dependência rápida, porque o efeito é rápido e tem consequências globais que comprometem, inclusive, a capacidade de entender a realidade de maneira plena. O Reginaldo Barbosa, lá de Cuiabá, capital do Mato Grosso, ele pergunta o que é o projeto, a gente já respondeu aqui. O Oliveira, de Minas Gerais, lá de Uberaba, se esse programa Braços Abertos realmente funcionar, então a cidade de São Paulo vai ser a cidade mais limpa do mundo e os hotéis da cidade vão ficar lotados. Pessoas com vícios se trata apenas com 2 remédios. O primeiro, Deus do coração, e o segundo, ajuda médica e psicológica. O vício de qualquer coisa está além da razão do ser humano. Isso é fato. Não é apenas um trabalho, uma refeição com um quartinho de hotel que vai resolver esse problema. Tudo que é vivo precisa de alimentos. O viciado em drogas precisa da droga para alimentar seu vício. Então, se retirar a droga, o vício terá que morrer. Simples, não é? Mas como as nossas fronteiras estão escancaradas para as drogas, aí fica difícil de resolver esse problema. Então, vamos continuar vendo, com tristeza, nossos irmãos viciados perambulando pelas ruas como zumbis. Professor, não faz parte do projeto a questão da repressão ao traficante. Isso continua com a polícia? A repressão ao traficante é a competência das polícias civis e militar do que são do governo do Estado. Ela tem o dever, né, o dever legal de reprimir o tráfico. E ela sim tem feito, até no caso aí nosso, numa condição de diálogo aí até para acompanhando, né, os programas sociais que o Estado também tem interesse na solução, né, desse grave problema. Agora, é muito importante nós sabermos que não se trata de um programa que vá
limitar, vamos dizer, drasticamente o consumo de droga, que isso é uma coisa que depende do esforço do indivíduo, da adesão do indivíduo, ter essa vontade. Naturalmente... Está na base do projeto. Do né? projeto, exatamente. Agora, que é uma das coisas muito criticadas também. Esperar que a pessoa queira sair do vício. Nós temos que estimulá-la a sair do vício, nós temos que atendê-la, nós temos que atender a parte de saúde. Agora, o que agravou o problema do morador de rua foi o acesso a uma droga barata. Quer dizer, quando você tem acesso a uma droga, que uma pedra custa R$2, quer dizer, qualquer coisa literalmente compra. Quer dizer, por isso as pessoas ficam atrás de latinhas de refrigerante, de cerveja, de bebidas, né, para vender, para trocar por droga, qualquer roubo, né, de um par de sapato, você transforma em droga. Então, isso realmente agravou e precisa-se, né, de uma solução. E a solução que o município está oferecendo é ainda uma solução a ser construída. Nós ainda não sabemos realmente não demos todas as respostas, mas vamos fazer todos os esforços, várias áreas da Prefeitura de São Paulo estão envolvidas, o prefeito Fernando Haddad dá uma grande prioridade para isso, para que a gente consiga oferecer uma política pública de enfrentamento ao usuário de crack, ao crack, né, de uma forma não violenta e de uma forma propositiva. Doutor Eudes, vamos supor, né, na nossa imaginação cristã, que esse programa ou algum outro a ser implantado produza um efeito que a gente nunca viu, de fazer com que os usuários de droga que estão nas cracolândias queiram ser tratados, isso em massa. Nós temos condição de receber essa massa de adictos para tratá-los? Infelizmente, pastor, não. Tanto é que quando eu faço um dos elogios para o programa é o fato de ter uma iniciativa nova, criativa, no sentido de ofertar alguma forma de tratamento, porque, de fato, as políticas públicas voltadas para a prevenção, a intervenção e a reinserção social do portador de dependência química é realmente muito escassa. Isso, mesmo numa cidade como São Paulo, considerada de primeiro mundo, como na maioria das cidades brasileiras. Portanto, a resposta é não tem essa estrutura, nem de pessoas formadas para o atendimento dessa demanda, que tem especificidades importantes, como também não há a estrutura de número de lugares, de leitos a serem absorvidas para tratamento na forma de internação. Até porque, infelizmente, nas últimas 2 décadas, teve uma política pública negativa em relação à saúde mental, de fechamento de muitos e muitos leitos psiquiátricos para o tratamento, tanto de portadores de doença mental, como também portadores de dependência química. Há também uma política pública estadual de abertura de comunidades terapêuticas. Inclusive, pastor, muitas dessas comunidades terapêuticas vinculadas a instituições religiosas, cristãs, e que funcionam também como uma estrutura para a recepção dessas pessoas que precisam de tratamento afastadas do ambiente, como, por exemplo, da Cracolândia. Então, a resposta é que não tem essa estrutura, mas já há algumas iniciativas. E a grande lamentação que eu faço é que os programas que vão surgindo, eles começam já de maneira incompleta. Infelizmente, pastor, a maioria dos programas de prevenção, tratamento e reinserção do portador de dependência química começam priorizando a saúde sem levar em consideração, ao mesmo tempo, o trabalho de reinserção, de valorização para essas pessoas passarem a ter também uma atividade produtiva. E agora, com essa grande oportunidade que a Prefeitura trouxe de dar a oportunidade do trabalho, da reinserção social, vem sem a inclusão imediata do sistema de saúde. Então, mais uma vez, o que há é um lamento de um profissional no sentido de que está se perdendo a oportunidade de ofertar,
de maneira imprescindível, dentro desse pacote de tratamento, o tratamento de saúde necessariamente. Mas, doutor, não daria para fazer nesses moldes, porque eles estão trabalhando no lugar onde eles moram, ali próximo, que é a Cracolândia. Mais uma vez, pastor, nós para fazer essa cura, ou sei lá, o tratamento que o senhor está falando, ele tem que ser internado primeiro, não tem? Então, como já falamos anteriormente, eu falei de classificação de gravidade, colocando como fronteira a abstinência, e o professor José Alexandre também falou de classificação de gravidade. Para aqueles menos graves, que se tornaram dependentes recentemente, que ainda contam com a capacidade mental e física preservada relativamente ou praticamente preservada, para esses ainda há a possibilidade, porque também nós não podemos só tirar pedra no programa. Então, para esses, eu acho que há uma porcentagem de pessoas que beneficiariam, mesmo morando na região, com dificuldades de aproveitar o programa. Eu entendi, o professor falou que foram eles que aderiram, não foram? Foram eles que aderiram. Foram esses que aderiram. Eles então, que pediram o programa. Os pesadões continuam fora do programa e sendo convidados, inclusive. Agora, me parece, viu, doutor Eudes, que existe uma resistência desse usuário mais avançado na internação. Eles resistem porque na política da saúde pública, salvo engano, né, que eu não sou especialista, a pessoa ela tem que aderir à internação. Essa é a crítica. E eles resistem. Eu tenho, inclusive, presenciado ali, que eu vou todos os dias à Cracolândia. Todos os dias que eu preciso aprender, eu preciso, para conseguir algum resultado, né, para conseguir o resultado, eu preciso aprender a dinâmica deles. E nós temos ali um usuário que está até em estado de saúde terminal, né? Ele está já com falência de alguns órgãos. E a dificuldade que o pessoal está tendo de levá-lo para o hospital. Mas não pode fazer compulsoriamente, ô doutor? Sim, essa era a parte que eu iria esclarecer para os nossos telespectadores. Pastor, professor José Alexandre, então, o Brasil tem uma lei específica para internações psiquiátricas, que é a Lei 10.216. Por essa lei, se classifica as possibilidades de internação psiquiátrica involuntária, que é aquela que o próprio indivíduo espontaneamente busca o serviço de atendimento, é avaliado pelo médico com necessidade de internação e vai para a internação, inclusive com o direito de pedir a alta quando ele já não quer mais o tratamento. A internação involuntária, que é aquela solicitada por uma outra pessoa, que pode ser inclusive o agente público, não precisa ser necessariamente o familiar, em que essa pessoa fica internada contra a vontade dela, por necessidade desta intervenção e desse tratamento. Até porque, professor José Alexandre, uma das consequências do uso de álcool e drogas, como o crack, é o prejuízo na capacidade da pessoa entender claramente a diferença entre o necessário e o desnecessário, o certo e o errado, o legítimo e o ilegítimo. Agora, pastor, o que o senhor denominou de internação compulsória, trata-se daquela que é determinada pela autoridade, que é determinada pelo juiz. Geralmente, quando o familiar busca o tratamento, não encontra vaga, até que o senhor questionou se fosse para tratar todas essas pessoas, não teríamos vagas suficientes. Então, a internação compulsória é aquela determinada pelo juiz à revelia, contrariamente à vontade da pessoa, principalmente nas questões ou que não há vaga e que o juiz determina aos respectivos secretários de saúde que encontrem essa vaga para o atendimento da pessoa que tem essa indicação, ou quando a pessoa já tem, em função da dependência química, intercorrências e atos ilegais, mas que, em função dessa doença, ele merece, antes da repreensão, o tratamento. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer, deixa eu pegar aqui para não errar, né? O professor José Alexandre Sanches, que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo aqui de São Paulo. Muito obrigado por ter aberto espaço na nossa agenda e vindo para cá. Esperamos vê-lo outras vezes. Eu agradeço essa oportunidade, né, de poder expor esse programa da Prefeitura, que nós estamos esperançosos no seu êxito, estamos evitando todos os esforços
vários órgãos, né? Todas as áreas da prefeitura estão envolvidas e que vamos oferecer à população da cidade de São Paulo e talvez até do estado e do Brasil, uma solução nova, ousada, inovadora e que possa trazer o resgate da cidadania a uma parcela dessa população, que é uma população sofrida, moradores de rua, usuários de droga, enfim, mas seres humanos na sua essência. Que Deus os ilumine e os abençoe nessa empreitada. E eu quero agradecer também ao doutor Eude Lobo Ribeiro, mais uma vez esteve conosco, ele que é psiquiatra e versado em várias categorias aqui da sua ciência, inclusive como nutrólogo também, né? Abriu espaço na agenda dele para estar aqui e não vai me internar de novo, né? De novo, quer dizer, ele nunca me internou, contrariando a esperança da minha produção aí. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Eu que agradeço, pastor Heber, professor José Alexandre. Então, parabéns ao senhor novamente por ter ancorado uma discussão de alto nível, em que pudemos aqui debater ideias, sempre com a finalidade, acho que o que há comum entre nós três, o ministro, o gestor e o médico, atender as pessoas da melhor maneira possível.